Sim, exatamente. Todo cristão, ele pode ser usado na cura e em milagres, né? A princípio, se você observar, Jesus ele deixa uma ordem, né? Quando ele diz, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e ele diz curar os enfermos, expulsar os demônios. Quando ele estava aqui, que ele reuniu os 12 discípulos, ele dá uma ordem, disse, vão de dois em dois, aonde vocês chegarem, anunciem a paz do Senhor. Se houver gente de paz naquela casa, então a paz virá e reinará sobre eles. Se não houver gente de paz, então a paz volta para vocês. Aí ele diz, curai os enfermos, expulsai os demônios e anunciem é chegado o reino de Deus. Jesus dá essa ordem para os 12 e depois dá a mesma ordem, tempos depois, para os 70. Quando Jesus ele vai antes, ele foi preso, foi crucificado, ele foi morto, ressuscitou, e aí ele fica um tempo aqui com os apóstolos, e antes dele subir para o Pai, ele diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aí ele anuncia, vão e curem os enfermos, impõe as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Ou seja, o que ele tinha de fazer aqui, ele fez. O que ele tinha de fazer aqui, ele fez, restaurando a autoridade, entregando para todo aquele que nele crê, né, possa deter dessa autoridade para que seja usado por Deus em curas, milagres, libertação e por aí vai. Todo cristão ele pode ser usado, né? Eu digo ele pode. Agora tem a questão de poder ser, né? Está com aquela carta legal, dizer assim, olha, estou te dando autorização para você ser usado, para você curar os enfermos e manifestar os milagres aqui. E a outra coisa é realmente a pessoa fazer. Porque entre ela poder, que são possibilidades, e ela fazer, existe um caminho a percorrer. Que basicamente, esse caminho ele se dá de duas coisas que eu sempre falo. A primeira delas é o saber. É o saber. O que é o saber? É o saber que isso também é para mim. E a outra coisa é o conhecer. O que é o conhecer? É o conhecer como é que faz isso, como é que acontece isso, como é que eu oro por cura, como é que eu oro por milagres. Então esse caminho ele precisa ser, ele precisa percorrer. E todo mundo passou por isso. Eu passei por isso, o senhor passou por isso. Durante esse programa hoje nós vamos compartilhar algumas experiências, inclusive, como surgiu isso. E tem pessoas que eu perguntei lá no canal lá, se já aconteceu alguma cura na igreja. Alguns falaram assim, nunca aconteceu uma cura. Tem a ver com essa explicação sua. Porque tem muita igreja que tem a capacidade, vamos dizer, tem um mandamento de Jesus, cura os enfermos, mas nunca aconteceu cura, ou acontece bem pouco. Tem a ver com isso? Tem sim. Uma coisa que eu sempre falo é assim, hoje a igreja ela está vivendo um período muito crítico e muito, perdão pela palavra, não quero que ninguém se sinta ofendido, mas a gente está vivendo um período onde, em relação à questão de conhecimento, a igreja está muito pobre em relação a isso. Então, quando a gente fala de fé, poucas pessoas sabem realmente o que é fé. Eu estou falando mais... a gente fala, fé, o que é? Eu sei o que é fé. A fé é a certeza, e recita o que está lá na Bíblia. Mas, de forma prática, conceitual, o que realmente simboliza a fé, o que significa a fé. E as pessoas confundem muito a fé com apenas o querer. Entende? Sim. Então, por exemplo, vamos supor, aqui é um copo com água, mas vamos supor que não tivesse água nesse copo e ali tem uma jarra com água. E nossa, eu tô com muita sede. Eu dissesse, estou com muita sede. Eu quero tomar água. Isso vai matar minha sede? Não. Vai fazer a água chegar até aqui? Não. O que realmente vai fazer a minha sede ser saciada é se eu levantar e ir lá encher meu copo e tomar. Entende? Então, quando a gente fala de fé, começa por aí. Dentro da igreja, e aí quando a gente fala a respeito do sobrenatural de Deus, a gente fala a respeito das coisas de Deus, de milagres de cura, a gente não tem como separar as coisas de Deus da fé. Não tem como. A palavra de Deus ela é clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus.
E tudo a gente conquista por fé. É a fé que nos dá o cartão de ingresso a morar com o Pai lá no céu. Inclusive ele diz assim, a quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, quem não tem fé vai ser condenado. Acabou. Então a fé é uma das principais chaves para o início de tudo, né? Então eu digo para você, o princípio começa daí. As pessoas não sabem de forma prática, conceitual, vivencial, realmente o que é fé. Elas confundem muito a fé com o querer. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está pregando e está falando de milagres, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque quando a gente fala de milagres, as pessoas acreditam que a gente só está falando de cura, né? E não, quando eu falo de milagre, eu estou falando de tudo. Eu estou falando tanto de cura, milagre de cura, assim como eu posso falar do milagre financeiro, enfim, qualquer outro milagre. E aí a gente está pregando sobre isso, eu pergunto, vocês creem? Todo mundo sim, mas no inconsciente que elas estão respondendo é assim, não é eu creio, é eu quero. E só o querer não vai fazer mudança nenhuma. Porque quantas pessoas o senhor conhece, por exemplo, que querem uma cura? Todo mundo que está doente quer ser curado, não é verdade? Mas aí a questão é, quantos desses que realmente querem conseguem chegar num nível de fé a ponto de realmente receber esse milagre? Aí é uma outra questão. Então, quando eu digo que hoje em dia na igreja, eu acredito assim, que todas as igrejas elas falam que acreditam no milagre, mas aonde está o problema é exatamente no conceito realmente de fé. E aí a gente tem a fé do doente, precisa ser colocado em prática, a gente vai falar disso mais para frente, e tem a fé do ministro. Então, dentro das igrejas hoje, foi outro dia eu fui ministrar numa igreja que chama não sei o que, lá dos milagres. Tem algumas coisas antes, né, do milagre aqui. E aí, numa conversa que eu tive com eles lá, eu falei assim, vocês já viram milagres acontecerem aqui? Aí eles falaram, não, pastor, a gente tem muita sede, a gente tá orando para que isso aconteça, mas a gente nunca viu um milagre. O nome da igreja, não sei o que lá, Dos milagres. dos milagres. Mas nunca viram um milagre lá, entende? Mas eles dizem que acreditam, a gente acredita que pode acontecer, mas não é só acreditar. Quando a gente fala de fé, o conceito de fé, ele vai além do que somente acreditar, vai além do que somente querer. Realmente é um nível interno de explosão, de desejo, que realmente vai desatar isso. Então, começa por aí. O ensinamento, o conhecimento passado para a turma a respeito de fé, ele é extremamente raso. É extremamente raso. Porque eles olham, pedir com fé. Então, assim, eu tenho que querer muito. Não é querer muito. Eu tenho coisas que precisam acontecer para que realmente se torne fé. Começa por aí. A segunda coisa que eu digo é como que funciona o milagre de cura. Existe um caminho que o milagre de cura acontece para que ele se cumpra. Existe um princípio estabelecido que ele precisa, um caminho percorrido para que aconteça, para que feche. Então isso daí são coisas que não estão claras, às vezes, dentro da igreja. E aí entra naquela questão, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes as pessoas transferirem a responsabilidade para o outro. Então eu acho que o primeiro momento hoje dentro da igreja que ela está vivendo isso, de não viver milagres em totalidade, ela começa exatamente nesse ponto de fé. Não tem como eu desfrutar de alguma coisa se eu não conheço essa coisa. Não é verdade? Verdade. Eu não tenho como desfrutar de algo sem conhecer isso. Então eu preciso conhecer. E a responsabilidade de ensinar para que as pessoas conheçam disso, não tem para onde correr, mas é da liderança. Então você vê que hoje está muito pobre isso dentro da igreja. Né? A questão do conhecimento ainda está muito pobre.